A ressurreição é o fator fundamental do cristianismo. A doutrina da ressurreição é tão importante que Paulo a coloca como critério para a verdadeira salvação. Ele diz em Romanos, capítulo 10, verso 9, que se nós confessarmos com a nossa boca ao Senhor Jesus e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, então assim nós seremos salvos. Em outras palavras, sem crer que Jesus ressuscitou de entre os mortos, ninguém será salvo. A doutrina da ressurreição é tão importante, irmãos, que desde os primeiros anos da igreja, nos primeiros credos e nas mais antigas confissões de fé, ela estava lá. Jesus é apresentado e crido pelo povo dele no transcorrer da história, não simplesmente como aquele que desceu ao Hades depois de ter sido morto e padecido sob o poder de Pôncio Pilatos, mas ele é apresentado como aquele que ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos, subiu aos céus e está vivo à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Jesus está vivo. E porque ele está vivo, nós também viveremos. Porque ele está vivo, nós também ressuscitaremos. E é isso que Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, corrigindo um erro no ensino que estava sendo abraçado por muitos irmãos ali daquela comunidade. Paulo diz: olha, a ressurreição é tão verdadeira, ela é tão fundamental à nossa fé, que se Jesus não ressuscitou, então não há esperança para nós. Se Jesus não ressuscitou, a gente está perdendo tempo. Se Jesus não ressuscitou, pregar o evangelho é uma perda de tempo. Se Jesus não ressuscitou, até os ímpios são mais prudentes do que nós mesmos. Se Jesus não ressuscitou, está todo mundo jogando a vida no lixo, porque não faz sentido a fé cristã. E no verso 20, depois dessa argumentação lógica, olha, se ele não ressuscitou, quem prega o evangelho é mentiroso. Se ele não ressuscitou, a fé cristã não faz sentido. Se ele não ressuscitou, quem morreu está no inferno, porque Jesus não ressuscitou, não há ressurreição. Mas no verso 20 ele muda essa realidade, dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E porque ele está vivo, há esperança para nós. Porque ele está vivo, a vida cristã faz sentido. Porque ele está vivo, aqueles que morreram têm a convicção de estarem na presença de Deus, ou estão na presença de Deus. Porque ele está vivo, nós, os que vamos morrer, podemos ter firmes em nosso coração a esperança de que viveremos com ele por toda a eternidade. Porque ele vive, nós não nos desesperamos com relação às coisas da vida. Talvez a maior angústia da vida humana seja a morte, né? Até o Vinícius de Moraes falou sobre isso em poesia, quando ele disse que a morte é a angústia de quem vive. E Paulo fala sobre essa realidade no finalzinho ali de 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz, olha, há um inimigo a ser vencido, e esse último inimigo é a morte. Mas um dia, até mesmo a morte será vencida de uma vez para sempre. Até mesmo a morte será derrotada de uma vez por todas. E nós cantaremos em coro diante dela. Onde está a morte, a tua vitória? Cadê a tua força, morte? Onde está aquilo com que você nos subjugou por tanto tempo? A morte foi vencida pela vitória. A morte foi vencida pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, não só na cruz do Calvário, mas também pelo fato de ele ter ressuscitado de entre os mortos. Onde está a morte, a tua vitória? E Paulo conclui então aquele texto dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra de Deus, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Esse versículo fica muito mais belo compreendido à luz do seu contexto. A ressurreição, irmãos, é a maior motivação que temos para continuar servindo a Deus. A gente não serve a Deus porque o líder mandou. A gente não serve a Deus por capricho religioso. A gente não serve a Deus simplesmente, ou a gente não se desmotiva na obra de Deus simplesmente porque a gente quer mostrar serviço. Mas a gente segue servindo a Deus com abundância, com constância, com dedicação, com firmeza. Porque aquele que nos comissionou e aquele que está vivo à direita do Pai intercedendo por nós, nos garante que de uma vez para sempre a morte será vencida e nós viveremos com ele por toda a eternidade. A
aquele que venceu a morte e que garante vida eterna para nós, é a maior motivação para que nós continuemos o servindo. Portanto, irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra de Deus, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aquele que está vivo nos levará à sua presença e nós desfrutaremos dela por toda a eternidade, vivos diante daquele que por sua ressurreição nos justificou. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender essas verdades, para a glória do nome dele.